Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito interessante e muito importante. E eu vou iniciar com uma pergunta. Qual é o seu propósito? Veja, muito natural durante o processo, de autoconhecimento, quando as pessoas vão se conectando mais consigo, com suas emoções, com as suas necessidades, com seus valores pessoais, que elas começam a perceber que elas viviam num propósito alienado. O que é um propósito alienado? É quando, na verdade, o que te motiva, o que te faz caminhar na vida, é a tentativa de encontrar aceitação. É um processo de sobrevivência, é um processo de codependência emocional, aonde eu fico buscando, atender as demandas que um dia eu aprendi socialmente que eu deveria atender, que pode ser um relacionamento, que pode ser um emprego, que pode ser ganhar tanto, que pode ser ter tal corpo, enfim. A sociedade define como um valor e um propósito coisas específicas que às vezes estão relacionadas, a toda uma cultura de consumo, a toda uma cultura machista, e às vezes as pessoas começam a perceber que o que elas ficavam focadas na vida e a busca delas estava relacionado a algo que não tem a ver com uma conexão interna, e sim apenas uma decisão pelo medo. Isso acontece por quê? Por que a gente fica buscando propósitos alienados? Porque nós estamos desconectados de nós mesmos. Porque a nossa própria relação interna é desconectada, é destrutiva. Então veja, eu fico buscando aceitação fora porque eu não tenho aceitação aqui. Eu fico buscando elogio, qualificação fora porque eu mesmo não qualifico. Então isso se torna uma busca, uma eterna busca ansiosa, que gera muita angústia e muito sofrimento emocional, E aí é óbvio, gente, que quando a gente tá na vida só sobrevivendo, a vida tem menos sentido, Isso mexe, sim, com a nossa saúde emocional, com o nosso humor, Isso deixa a gente muito mais reativo na vida, ou seja, só reagindo aos estímulos e não presente, conectado e decidindo responsavelmente pela nossa vida. Mas então, o que é o propósito autêntico? O que é, de fato, encontrar o nosso propósito? Veja, isso é algo muito subjetivo. O que eu posso trazer para vocês, assim, de esclarecimento, é de que o propósito fala sobre uma busca na vida de construção, de saúde, porque isso faz parte de algo autêntico na nossa humanidade, De forma autêntica, a gente busca coisas construtivas. A gente só busca coisas destrutivas, desqualificativas, quando a gente está adoecido. Mas quando a gente está conectado com nós mesmos, as nossas emoções têm um peso na nossa vida, os nossos valores pessoais, as nossas necessidades, a nossa própria experiência de vida tem um valor na minha vida, Eu não fico buscando, reforço ou valor externo. Eu encontro e sei o valor que existe aqui. E aí veja, as pessoas podem ter propósitos diversos, e aí a gente às vezes fantasia de que propósito tem que ser uma coisa grandiosa, onde tem um reconhecimento mundial. Não, gente. Propósito pode ser, inclusive, fazer você ter uma vida saudável, você ser uma boa relação, ser uma boa pessoa e tenha boas relações. Muitas pessoas vêm de um histórico tão destrutivo, que maltrataram tanto elas, que às vezes o propósito de vida delas é se reencontrar, é ter saúde emocional, mental, é conseguir estar na vida com prazer. Então, desde isso pode ser um propósito, até sim construir coisas. A questão é que quando a gente vive com propósito, a gente está vivendo, a gente está ativo e presente na vida, a gente não está só sobrevivendo. E aí, naturalmente, quando a gente está presente, ou seja, a gente tem a liberdade, de se posicionar diante das situações, a gente é fiel a nós mesmos. Eu acho que talvez um dos maiores desafios da vida seja a gente ser fiel a gente, Muitas vezes a gente é mais comprometido com o outro do que com a gente mesmo. Então, dentro desse propósito de viver de forma coerente, com as minhas verdades, com as minhas emoções, com os meus valores pessoais, isso obviamente inspira pessoas, Então, quando a gente é o bem, quando a gente faz o bem, quando a gente está de bem com a gente, quando a gente consegue ser construtivo, ou seja, dizer sim, dizer não, ter uma boa autoestima, conseguir não projetar muito das coisas no outro, só reagindo, ou seja, escolhendo como eu quero estar na vida. Um exemplo que eu gosto de colocar às vezes que traz uma diferença dessa reação.
Por exemplo, uma pessoa pode estar num mau humor, tá num daqueles dias e ela tá ali querendo me iscar. Tá querendo uma briga, né? Que isso acontece muito. E eu posso estar bem comigo, né? Posso estar tranquilo e decidir que eu não vou cair naquela isca, né? De que eu quero ainda estar conectada com o meu propósito. Então, eu vou simplesmente tratar aquela pessoa com educação. Se for preciso, eu vou falar pra ela, né? Que olha, não tô gostando desse jeito, né? De como você tá me tratando e etc. Mas eu ainda assim posso escolher a minha atitude. Eu não tô só ali reagindo ao mundo, aonde o mundo me define. Eu posso estar conectada e ainda assim me definindo. Isso é óbvio, né, gente? Que pode ter momentos que eu escolha autenticamente confrontar aquela pessoa, ok? Mas eu estou trazendo aqui um exemplo pra gente questionar o que é escolha e o que é reação. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, quando a gente está conectado com a gente consegue viver de forma construtiva. E isso, obviamente, inspira pessoas, né? Obviamente, a gente acaba vivendo querendo cada vez construir mais coisas, né? Então, isso se torna uma demanda natural. Eu, por exemplo, quando eu penso sobre o meu propósito de vida, que é óbvio que eu também acho que ainda tá muito em construção, eu acho que a gente não tem um propósito de vida fixo. Eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, vai crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, nosso propósito também vai se reformulando com esse processo. Afinal, nós estamos na vida para se desenvolver e para crescer, né? E como que eu escolhi, por exemplo, a psicologia, né? Que é uma coisa que eu tenho muito carinho, assim, que eu tenho, que é muito minha verdade, né? Que eu vejo muito ali acontecendo o bem, a partir da minha própria história de vida, né? Inclusive também tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a minha história com a psicologia. Então, esse propósito gera motivação, gera inspiração, né? Tanto na minha relação comigo, quanto em volta, as pessoas que estão em volta. Né? Então a gente precisa se conectar, né, com nós mesmos para que a gente possa identificar aos poucos, de forma leve, né, qual é o nosso propósito. Então, após a consciência, né, de qual é o meu propósito, a gente tem um outro desafio, que fala exatamente sobre a gente romper a nossa zona de conforto, né? Então, a gente veio para a vida, a gente passa por todo um processo adaptativo. Esse processo adaptativo, né, é regado de repressões, né, regras, onde a gente se sente ferido, inadequado, desqualificado. A gente acaba gerando um processo de alienação, ou seja, a gente começa a se desconectar da gente, buscar o nosso valor e a nossa salvação, né, fora da gente, né, em coisas externas. E aí, obviamente, isso desenvolve um eu sobrevivente, que é o que a gente chama de zona de conforto. Então, quando a gente vai se descobrindo, vai se conhecendo, né, vai vendo qual é a nossa verdade, o que nos toca, né, o que nos faz feliz, né, quais são os nossos propósitos, o que nos inspira, é natural que a gente tenha que quebrar essa zona de conforto. E aí inicia-se um processo que a gente chama de morte e vida, que é um processo de transformação na vida. Quando somos pessoas saudáveis, a gente não vai ser rígido. Quer dizer o quê? Uma pessoa saudável, ela tá sempre se conectando a coisas novas, aprendendo, desenvolvendo coisas novas. Então ela não fica rígida, porque a rigidez, gente, faz a gente ficar emburrecido na vida. Ela fala, na verdade, a rigidez só sobre um mecanismo de defesa. Então eu aprendi uma forma de me defender lá nos primórdios da minha vida, na minha infância, e eu fico a vida inteira reproduzindo dessa mesma forma, mesmo quando o ambiente já mudou, as relações já mudaram, a minha condição pessoal já mudou, mas eu tô lá rígido naquela mesma forma. Então quando a gente encontra o nosso propósito, né, e a gente quer viver isso, por que isso também gera medo? Porque a gente precisa se diferenciar. E basicamente é esse processo de morte e vida, que é uma parte minha, né, ou pelo menos a minha autoimagem antiga precisa morrer, eu preciso ir me desapegando daquele padrão de sobrevivência, para que eu possa então vicejar, né, me desenvolver, nascer, né, em outras coisas, de outras formas. Então, por exemplo, se eu aprendi a me defender sendo agressiva, e aí eu vou entendendo a minha história de vida e vou entendendo que muito da minha carência foi de amor, que eu fui muito agredido. E eu começo a entender que eu tenho um valor de dar amor e de receber amor. Que isso é um valor que eu quero ter na minha vida. Então eu vou ter que começar a ir me despedindo, né? E aí eu tenho que lidar com o medo de me despedir, né, daquele eu reativo e agressivo, para poder então florescer um espaço de amor, de comunicação, de confiança no outro.
Então, esse processo de morte e vida, né, é um processo de transformação, de crescimento. Então, a gente está o tempo todo, quando a gente está num processo saudável na vida, né, morrendo e nascendo, morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Isso no âmbito de autoimagem, né? Isso no âmbito de personalidade, de identidade. A gente vai abrindo mão de alguns padrões que a gente vê que já não tem mais necessidade e vai se desenvolvendo em outros, reaprendendo, ressignificando a vida e amadurecendo. Afinal, gente, eu acho que esse é o grande propósito de todo mundo. Uma pessoa que não topa o crescimento, o amadurecimento, né, o desenvolvimento, é uma pessoa que vai adoecer emocionalmente. Então, se todos nós, né, se eu pudesse colocar que todos nós temos um propósito básico, né, enquanto humanidade, é o propósito de desenvolvimento e crescimento, né, onde não só a gente usufrui disso, como também todo mundo que está à nossa volta. É muito melhor se relacionar com uma pessoa que tem consciência, que tem presença, que está conectado, que não vai estar ali projetando na gente, né, ou descontando ou reagindo, né, uma pessoa mais com uma boa autoestima, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da breve reflexão. Deixe aí essa perguntinha na sua cabeça: qual é o meu propósito, como eu quero estar na vida, né, quais os valores que eu quero estabelecer na minha vida, o que me inspira, o que me motiva. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa também seu comentário, que a gente vai conversando aqui pelos comentários, e até a próxima.